Na escola dominical de hoje, nós vamos conversar sobre o texto de Isaías, no capítulo de número 55, os versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? O livro do profeta Isaías, para fins de estudo, ele costuma ser dividido em 3 partes. A primeira parte é atribuída de fato ao profeta Isaías. A segunda parte é atribuída a um dos seus discípulos e a terceira parte outro dos seus discípulos, ou talvez até um grupo de discípulos do profeta Isaías. Eu vou me ater um pouquinho mais à segunda parte do livro de Isaías, da qual faz parte o texto que nós lemos. Os capítulos de 40 até 55 compreende um tempo, um contexto do povo de Deus, que está no final, entre o final do período de exílio babilônico e no retorno do exílio para Judá. Então compreende mais ou menos aí entre 538 a.C., mais ou menos no ano 538 a.C. É sobre esse período da história, nesse período da história que surge então essa palavra de Deus por meio do profeta Isaías, falando sobre a palavra de Deus e comparando-a com as chuvas. É bastante interessante essa comparação. O que a palavra de Deus tem a ver com chuva? Se a gente parar para prestar atenção um pouquinho no estudo sobre os fenômenos da natureza, para pensar no ciclo da água. Como é que acontece? A água condensa no céu, se precipita sobre a terra, enche os rios, mares, oceanos e fecunda a terra. Faz com que a terra tenha condições de brotar as sementes que foram ali plantadas. Se há abundância de chuva no tempo certo, as colheitas ficam lindas e maravilhosas. Se houver seca, o que acontece com a colheita? Provavelmente ela não aconteça, ou vai acontecer de forma bem mirrada, né? Muito aquém daquilo que o agricultor espera. Se a chuva vier no tempo errado, então também vai comprometer a colheita. Então a chuva é extremamente necessária para que a semente que é plantada dê fruto e dê fruto no tempo certo, no tempo em que o agricultor espera para fazer a colheita. A palavra de Deus também é assim. Ela de fato é pregada para fazer morada no coração de uma pessoa e essa palavra então dar frutos e no tempo certo esses frutos serem colhidos. Mas se a chuva não acontece, se a palavra não é pregada, então também não haverão frutos. Não adianta esperar a colheita daquilo que não foi plantado, não é verdade? Para a gente entender por que o profeta usou a metáfora da chuva, nós precisamos entender também que para o povo de Deus, para o povo de Israel, na verdade, povo de Judá, povo de Israel, era muito importante o fenômeno da chuva. Eles estão numa região desértica, onde chove pouco, mas as chuvas que caem são suficientes para o ano todo. Olha o que o Salmo de número 126 fala sobre a chuva. Vai nos ajudar a compreender. Salmo 126 também é desse mesmo período do Deutero Isaías, né? A segunda parte do livro de Isaías.
Fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles estão voltando para Judá. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Por que restaura a nossa sorte como o Senhor restaura as torrentes do Negueb? O deserto do Negueb, especialmente a parte sul do deserto, é uma parte muito árida, muito seca, e que a maior parte do ano passa sem chuva. Mas tem um tempo do ano em que as chuvas são torrenciais. É muita chuva, é muita coisa, muita água de uma vez só. E essas torrentes, então, de água do Negueb, elas são tão fortes que elas chegam a formar sulcos entre a terra, né, nos vales abaixo do Negueb, a ponto de se assemelharem a rios. E com essas chuvas, que são pode até provocar perigosas enchentes, né, durante esse período, com essas chuvas, durante o restante do ano, aquela região tem condições de plantar por causa dessas chuvas, porque no restante do ano não vai chover. Mas essa chuva é o suficiente para regar o solo, para molhar o solo de tal forma que durante o restante do ano é possível produzir ali, naquela região. Então, eles estão pedindo que desçam chuvas de bênção sobre nós, para que a gente tenha condições de continuar produzindo para o Senhor durante toda a nossa vida, durante todo o nosso tempo de vida. O Salmo 133, no versículo 3, também fala um pouquinho sobre essa comparação da chuva com a nossa vida cristã. E diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E Isaías falou um pouquinho sobre a questão da neve, né, dos montes. É uma espécie de geada que fica sobre o cume do monte e que ao derreter com o sol, essa água que vai derretendo, ela desce pelo Monte Hermon e ela é o suficiente, né? Ela tem quantidade suficiente para molhar todo o vale que está abaixo do Monte Hermon. Ali é justamente a região chamada Crescente Fértil. É o lugar onde mais se produz produtos agrícolas na região da terra de Judá, de Israel. Nesse local onde nós percebemos então a presença da água que desce do céu e que molha a terra de tal forma que permite que a terra produza para depois ela ser evaporada e voltar para o céu, é o processo então que a palavra de Deus lá em Isaías quer evidenciar acerca da palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus vem até nós com um objetivo, com um propósito. E esse propósito é falar com a minha e com a sua vida de tal forma que transforme o nosso ser. E quem é que volta depois para o céu? Não é a própria palavra, mas somos nós que voltamos para o próprio Deus. Quando nós nos convertemos, o que é que nós estamos fazendo a não ser nos voltar para o Senhor? Nós estamos virando a nossa vida, nos voltando para Deus.
É assim então que é compreendida a palavra. Da mesma forma como a chuva que desce do céu e não volta para o céu antes de cumprir o seu propósito, assim é a palavra de Deus. É por isso que o profeta Isaías disse que a palavra não voltará vazia, porque a palavra do Senhor faz morada nos nossos corações. Basta nós aceitarmos e ela fará, certamente, cumprirá aquilo que ela veio fazer em nós, transformar as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha um ótimo domingo.